O intuito de eu criar esse vídeo é para uso pessoal. Para realmente eu não esquecer o que eu fiz, né? Como eu sofro do mal do programador, esqueço tudo facilmente. Eu precisei criar um jogo no qual o jogador iria escutar uma frase em inglês. Essa frase iria falar para ele qual é a direção que ele teria que andar num determinado mapa, e ele teria que seguir essa frase, teria que seguir a direção que a frase mandou. Eu vou abrir aqui a cena do jogo, clicar duas vezes aqui. Aqui está a cidade, né? Precisei criar uma cidade, pode ver que tem as ruas, algumas casinhas. Então o jogador vai começar num determinado ponto, e ele vai ter que seguir conforme o que foi falado para ele. Por exemplo, a frase em inglês pode ter falado para ele chegar até o terminal de ônibus. Então, a frase falou para ele: vá reto, vira à direita e depois vira à direita novamente. Esse vai ter o caminho que ele vai ter que fazer. Até aí parece um jogo simples, e é simples. O que complicou um pouquinho foi que eu queria colocar uns carros andando na rua. Não deixar uma cidade fantasma, né? Queria que tivesse um pouco de movimento. E esses carros teriam que ter inteligência artificial, para que quando chegasse numa curva eles virassem, né? Eles decidiriam para que caminho fosse. Então eu vou dar um play aqui no jogo para ver como é que ficou. Dá um play, ele vai carregar. How can I get to the bank? Go straight ahead 2 blocks and turn left. The bank is opposite the library. Aí ele escuta o texto. Aí você dá um gol, você pode ouvir novamente. Aí você pode seguir o caminho. Aí vocês podem ver, olhando o carro, que é o carro que a gente está tratando, os carros eles viram. Eles conseguem virar sozinhos, né? Sem que eu precise ficar controlando eles. Como é que eu fiz isso? Vou dar uma pausa aqui. A primeira coisa que eu fiz foi ter criado pontos. Então em cada esquina existe um Game Object lá, né, que eu usei como pontos. Então, por exemplo, aqui tem um Game Object vazio. Clicar duas vezes aqui, ó. Então quando o carro chegar perto desse Game Object, ele vai fazer um sorteio e decidir para que lado vai. Então eu criei 2 scripts. O primeiro, vocês podem ver que cada esquina tem um ponto. Ó, são 20 esquinas, 20 pontos. O primeiro script que eu criei, ele é adicionado em cada ponto desse. Então, deixa eu abrir aqui o script. O que contém nesse script? Contém apenas um array mostrando os destinos que ele pode seguir. Então, por exemplo, aqui no 1, quando o carro chegar nesse ponto, ele vai poder ir para o ponto 2, ou seja, para cá, nessa direção, poderá ir para o ponto 6, ou para o outro ponto seguindo reto, né? Aqui está abrindo o script. Que eu vou mostrar aqui, né? Aqui. A única coisa que tem aqui funcionando é essa variável destinos, que é uma array da classe transform. Então aqui mostrando aqui no inspector, tá aqui, eu criei uma array, criei 3 laços para ele, e nesse caso aqui do ponto 1, ele pode ir tanto para o ponto 2, que é nessa direção, quanto o ponto 6, que é a outra lá, do outro lado da rua, ou o ponto 4, que é esse aqui no reto. O ponto 2 pode ir para o ponto 1, ponto 3, ponto 11 e ponto 9. Ponto 2 que fica aqui. Então cada vez que o carro colidir com esses pontos, ou seja, chega perto desses pontos, o carro vai ser feito um sorteio dessa array, e o elemento que cair no sorteio é a direção que ele vai seguir. No carro, vamos achar aqui os carros. Aqui, os carros. Que são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 carros. Vamos pegar esse aqui como exemplo, que é um dos carros, né? Aqui. Aí, eu virei o carro para aparecer melhor, né? No carro, no Game Object do carro, tem um outro script que se chama carros. Deixa eu abrir aqui que eu vou explicar. Que é esse script que vai fazer o carro andar, né? Vou explicar aqui rapidamente. Aqui esse script ele tem várias variáveis, né? Uma delas é onde, que é o próximo ponto que ele vai. Então se ele está saindo do ponto 1, aqui vai estar carregado com o ponto 2, que vai ser do ponto 1 ao ponto 2. O ponto 2 vai ser o próximo ponto que ele está chegando. A velocidade dele, o personagem, que é para verificar a colisão, e o som da buzina. Os outros aqui que são private, que eu estou explicando mais tarde. A primeira coisa que eu fiz foi guardar a posição inicial do carro. Então essa variável pos, essa variável hot,
após grava a posição e a rota e a rotação que ele estava. Essa outra variável grava o primeiro destino dele, para que quando a gente reiniciar, ele possa novamente seguir para o primeiro destino. Aqui eu gravamos também a posição Y, que é para o carro não ficar voando, ficar sempre no chão. E já gira ele a primeira vez. Essa função aqui vai fazer o primeiro giro dele, para ele ficar apontando já para o ponto que ele quer ir, né? Para que a frente dele fique exatamente na direção correta. No update, a gente está fazendo aqui para pegar como é que eu fiquei sabendo se chegou perto ou não. Eu não coloquei uma função de colisão, eu coloquei uma função de verificar a distância que está. Então a gente criou uma variável, essa variável guarda a posição dele menos a posição do personagem. Isso aqui é para verificar se colidiu com o personagem. Caso a posição seja menor que 6, a magnitude dessa posição seja menor que 6, quer dizer que ele está muito perto do personagem, então o carro vai ter que parar. Aí eu coloquei uma variável que se ele não estiver buzinado ainda, ele liga o som de buzina, que está carregado lá em cima, a variável da buzina, né? Então ele vai dar aquela buzinadinha, ele vai executar um som, vai colocar a posição dele parada para que não fique voando e vai dar um return para parar aqui. Não vai acontecer mais nada, vai acontecer só isso aqui. Então ele vai parar, porque o que faz ele andar é depois, como eu dei o return, ele não vai executar nada disso aqui para baixo, aí vai ficar parado. E vai apertar a buzina, vai clicar na buzina. Bom, caso não esteja perto do personagem, ele vai continuar, não vai entrar no return. Aí ele vai ficar girando, cada vez que ele executar um update ele vai girar. Essa função aqui, esse target rotation aqui, ele pega a direção do próximo objeto. Então você pode ver que tem aqui um look rotation, olhe para naquela direção, né? Vai estar olhando naquela direção, que é a posição que eu quero ir, onde é a variável da posição que eu quero ir, menos a posição dele. Então ele vai estar apontando, sempre a rotação dele vai estar sempre apontando para frente, sempre apontando para o próximo ponto. Se ele estiver muito distante do personagem, por algum motivo ele acabou passando reto, não parou não virou para o lado que tinha que ter virado certo, então eu estou verificando aqui, se ele estiver muito longe do personagem, ele reseta a posição dele, para ele volta na posição inicial. Quer dizer que alguma coisa aconteceu e ele se perdeu. É raro acontecer, mas já vi acontecer. Isso aqui é o que faz andar. Então, como eu fiz a curva, como eu peguei a rotação dele e fiz ele apontar, a rotação dele ficar apontado para o próximo ponto, então a única coisa que eu preciso fazer é mandar ele reto. Então eu dou um translate aqui, para frente, tá vendo? Forward. Posição Z dele para frente. Então eu mando com a velocidade, com o cálculo de velocidade, ele ficar sempre andando para frente. Então essa função aqui vai fazer sempre ele andar para frente. De vez em quando o carro tinha aquele efeito de ficar parecendo que ele está voando. Então eu forcei que a posição Y dele seja sempre a posição inicial. Então ele vai estar sempre no chão. Aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz no personagem. Eu gravo uma variável com a distância, que é a posição dele menos a posição de onde estou, que isso aí é para saber se já chegou na posição dele ou não. Se a magnitude disso for menor ou igual a 2 e se o último for diferente de onde, ou seja, se não está voltando, quer dizer que ele já chegou na posição que ele deveria ter chegado, na posição. Aqui eu criei uma array temporária que vai guardar os pontos daquela variável que tem em cada um deles. Então, por exemplo, eu cheguei já nesse GameObject ponto. Então eu vou pegar os pontos, aquele destino dele, sabe? Aquela variável que eu criei, que é isso aqui, ó. Destinos. Eu vou carregar essa variável dentro dessa array aqui, para que eu saiba qual é, quando eu cheguei lá, que eu saiba qual é os próximos pontos que estão disponíveis, né? Eu saí da posição 1, cheguei na posição 2, agora para onde eu posso ir? É essa variável destino aqui que carrega. Eu mando gravar várias vezes dentro da Array 2. Eu crio uma nova Array 2 aqui e mando gravar. Gravo aqui a primeira vez, gravo a segunda, gravo a terceira, gravo 5 vezes. Por quê? Porque na hora de randomizar, vai ter mais opções. Que tem ponto que ele só pode ir para 2 caminhos. Então vai fazer uma randomização só de 2, fica muito vaga a randomização. Então pode ser que repita várias vezes a posição 1. E aqui também manda randomizar 2 vezes, que é para garantir que tem uma randomização bem ampla. E funciona melhor assim. Aqui eu seto que não está buzinando. Esse lalá aqui foi uma última adaptação que eu fiz. Eu não quero que ele fique retornando toda hora. Então eu estou indo reto, bato lá na curva e volto para o mesmo caminho que estava. Então eu faço aqui uma verificação, uma verificação aqui, que se a array que for sorteada
for igual à última que foi sorteada, ele acrescente mais uma, até que seja diferente. Aí quando for diferente, eu marco que é para ele ir para o próximo caminho que foi sorteado. Tá vendo? Essa Array 2 guarda a posição que foi sorteado. Aí o onde passa a ser esse Array 2. Aí ele volta tudo de novo no loop. Então ele vai de novo para o Array 2. Que agora o onde mudou para o próximo ponto, ele vai seguir o próximo ponto. Randomização do Array foi uma função que eu criei. Que ele randomiza um Array, né? Você pega, tá vendo? Você coloca aqui o parâmetro que ele recebe é um Array. Aí ele faz toda uma... Se for diferente nula, ele vai criando uma randomização do Array. Ou seja, aquela Array lá que estava, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Quando passar por essa função, ele vai ser totalmente randomizado. Vai ser totalmente bagunçado, né? A palavra certa mesmo. Aqui eu coloquei um collision enter para que quando os carros se colidem, eles reiniciam a posição deles. Então, dois carros bateram de frente, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente reiniciar a posição. Eu coloquei aqui, se o Game Object que foi colidido, a tag dele for carros, aí eu setei aqui, ó, todo carro, a tag dele aqui é setada como carro, tá vendo? Ó? Eu vim aqui, escolhi, criei uma tag nova e coloquei como carro. Todos os carros têm essa tag. Vocês podem reparar aqui, ó. Os outros, não, ó, são um tag, tá vendo? Agora o carro tem essa tag. Então, todo carro tem a tag carro. Então, se ele colidiu com algum objeto que tem essa tag carros, ele vai resetar o caminho. Então, os dois carros, quando se colidirem, eles vão cada um iniciar novamente a caminhada deles. Para iniciar, simplesmente eu pego e coloco a posição dele igual após que eu carreguei aqui, igual as variáveis que eu carreguei aqui no start. Ou seja, onde ele estava parado, né? Então ele simplesmente inicia novamente. Aí o onde também, que é o caminho que ele tem que ir, é para o primeiro destino dele. Essa variável primeiro deste. Eu seto o último como null, que é para ele continuar andando, que essa última aqui vai ser carregada depois. Então, com essa simples função, eu consegui criar uma pequena inteligência artificial para o carro, né? Não é uma coisa muito bonita, assim, muito completa, não, mas já, pro caso aqui, já serve. Então, se você dá um play, se a gente dá um play aqui, vai tocar o som, né, do qual o caminho que o jogador tem que ir. How do I get to the supermarket? Go straight ahead 3 blocks and turn right. Tá vendo? Walk 1 block, turn left and walk 1 block. Então vamos fazer aqui o caminho que ele mandou. Vamos andar aqui. Quieto. Mas se tu fazer que chegou perto do carro, ele buzinou. Ele para e buzina. Aqui chegou no destino que tinha que ter chegado mesmo. Aqui agora eu vou mostrar a cena do jogo correndo. Vamos dar um zoom maior aqui, e daí dá pra ver certinho os carros. Aí, vocês estão vendo que tem aí os carros andando. Olha lá, esse aqui por exemplo. E eles têm uma inteligência própria, né? Fraquinha. Mas tá vendo? Dois colidiram aqui e um deles iniciou a posição. Uma coisinha simples, mas que funciona muito bem. No meu caso aqui já serviu. Então isso só para mim mesmo não esquecer. Um dia eu precisar fazer novamente, eu posso vir aqui recorrer a esse vídeo e poder tá fazendo novamente. Até a próxima.